O nosso assunto agora é a quebra de contratos agrários. No Brasil, grande parte das negociações da safra 19 e 20 foi feita ainda no primeiro semestre do ano passado. Muitos dos contratos, principalmente o de soja, não contavam com um aumento gigantesco nos preços. Ou seja, o produtor fechou o contrato num valor sem imaginar que haveria uma explosão nos preços que hoje estão na casa de 150, 140 reais. Isso tem levado alguns produtores a não cumprir os acordos de entrega do grão. Esse tema, foi abordado pela Sara Kirchhoff numa conversa com um advogado especialista em agronegócio. Dá uma olhada. Isso mesmo, converso com Francisco Bueno, advogado especialista em agronegócio, e o nosso assunto é essa questão da quebra dos contratos agrários, especialmente no caso da soja. Francisco, primeiramente seja bem-vindo ao canal do Boi e eu gostaria que você explicasse como que está essa situação no Brasil atualmente. Bom, muito obrigado, é sempre um prazer participar do canal do Boi. Tem nos preocupado bastante a situação em que alguns produtores e alguns advogados de produtores têm recomendado a quebra de contratos de entrega de grãos, né? Muitos produtores se financiam com base no compromisso de entrega de grãos, em operações de barter, CPRs, etc. E, de fato, a mudança significativa na cotação dos preços agrícolas, especialmente das commodities, da soja, do milho, geraram uma alteração do equilíbrio econômico do contrato. Essa alteração ela é normal em virtude da natureza desses contratos, são contratos de risco, mas que muitas vezes tem se mostrado demasiada com o que era inicialmente previsto, e por isso tem surgido teses no sentido de resolver ou descumprir esses contratos. Francisco, como que o setor pode resolver essa questão? Bom, em primeiro lugar, é importante deixar a mensagem de que os contratos devem ser cumpridos, né? Embora a lei brasileira admita, em situações absolutamente excepcionais, a resolução, a revisão dos contratos, especialmente no caso de onerosidade excessiva, em virtude de circunstâncias extraordinárias que não foram pressupostas quando da celebração do contrato, nos contratos de commodities, especialmente os contratos de entrega futura de grãos, esse risco é um risco inerente ao contrato e o Superior Tribunal de Justiça já fixou de que esses contratos não podem ser revistos, seja por alteração na cotação do câmbio, seja por alteração na cotação das commodities. O que é preciso fazer, no entanto, é que se possa prever melhor essas alterações de circunstâncias, de modo que o contrato possa ser revisto por uma cláusula própria do contrato, que o contrato tenha limites, travas, para que o produtor que se comprometeu com a entrega futura, ele não precise descumprir o contrato, mas ele também não passe a pagar uma taxa de juros maior do que aquela que ele teria contratado no mercado financeiro se tivesse feito uma obrigação em dinheiro, e deixe assim de aproveitar integralmente o aumento do preço dos seus produtos. Acho que essa é a questão fundamental, de que é possível que os contratos, é possível readequar os contratos, prever melhor os riscos inerentes aos contratos, para que situações extraordinárias como as que nós estamos vivendo não possam ensejar injustiças como as que estão ocorrendo em se obrigar o produtor a cumprir o que foi pactuado. Francisco, você acredita que a nova lei do agro, ela corroborou com esse cenário aí de quebra de contrato aqui no país? Não, na verdade a nova lei do agro, ela veio para incentivar esses mecanismos privados de crédito, inclusive a questão da CPR financeira, que transforma exatamente essa dívida que é representada pela CPR de entrega de produtos em uma dívida em dinheiro,
de modo que ficará ainda mais evidente que pode haver um aumento exponencial da taxa de juros paga pelo produtor quando há um aumento expressivo no valor da commodity no momento da entrega final. O que nós vemos? É claro que se esses contratos prevêem um cumprimento diferido no tempo, associado a uma cotação de bolsa, uma cotação de mercado de um produto agrícola, evidentemente esses contratos pressupõem um certo nível de risco. Risco esse que favorece o produtor na medida em que ele faz um certo hedge do seu custo de produção. O que a gente não pode permitir é que esse hedge se transforme num prejuízo exagerado em benefício exagerado da outra parte, né? Então, assim, eu entendo que os produtores firmam esses contratos sabendo das circunstâncias, mas eles podem pleitear, e isso como são contratos por adesão, acho que há um interesse também das associações representativas em estabelecer modelos contratuais melhores, em que as alterações das circunstâncias possam ser incorporadas nas cláusulas contratuais, de maneira a criar travas. Bom, se a cotação subir além de tantos por cento, o que ensejaria um aumento muito grande da taxa de juros, esses contratos teriam que ser reajustados. E é isso que se fala, né? É importante, até para a estabilidade do mercado, que os contratos sejam cumpridos, que não se favoreça a quebra de contratos. Isso é muito ruim para o mercado como um todo, mas é preciso também que o mercado reconheça essa situação extraordinária e busque alternativas para não criar desequilíbrios exagerados no cumprimento dos contratos. Perfeito, Francisco. Obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, é sempre um prazer, estamos sempre à disposição. Prazer é nosso. Esse foi o advogado Francisco Bueno, especialista em agronegócio. De São Paulo, Sara Kirchhoff.